Gente, senta que lá vem história. A cena já começava quente, com debates fervorosos em torno de Virgínia Fonseca. Era inevitável. Cada passo da influenciadora se transformava em assunto, e naquele dia não foi diferente. O tema, a roupa ousada que ela havia escolhido para um evento, um vestido Mugler, de corte moderno, provocativo e, claro, polêmico. Para alguns, glamuroso, para outros, roupa de assassina, como chegou a ser apelidado em tom de ironia por certos comentaristas. O detalhe é que na época em que usou a peça, Virgínia já estava grávida. Não do terceiro filho, como alguns haviam especulado erroneamente, mas sim em um momento delicado em que a gestação ainda era segredo. E isso só aumentou a sensação de mistério em torno da escolha do look. Os comentários começaram a pipocar. Por que será que criticam tanto a Virgínia e não criticam Bruna Marquezine da mesma forma? A comparação surgiu espontaneamente, mas rapidamente ganhou força. Afinal, para muitos, parecia que a régua era diferente dependendo de quem usava o vestido. Foi nesse ponto que uma observação pesada começou a circular. O corpo de Virgínia, cheio de curvas, chamava mais atenção e, por isso mesmo, incomodava. Enquanto isso, uma mulher mais magra, como Bruna Marquezine, poderia usar algo semelhante sem que houvesse tanta repercussão. Uma crítica que misturava questões estéticas, sociais e até preconceitos velados. E não demorou para que outro nome fosse jogado na roda, Bruna Biancardi. O incômodo dela teria sido notório em relação à postura de Virgínia. Nos bastidores, falava-se que Bruna enxergava em Virgínia não apenas uma concorrente de holofotes, mas também alguém que, por ser bonita, carismática e curvilínea, despertava inveja e comparações inevitáveis. Se fosse uma mulher sem estilo, sem graça, talvez nem teria causado tanta discussão, comentaram alguns. Mas como Virgínia tinha presença, beleza e uma postura ousada, a crítica de Bruna Biancardi parecia carregar um peso extra. Era como se a beleza da influenciadora fosse, paradoxalmente, a verdadeira faísca do desconforto. Em conversas mais acaloradas, o argumento se repetia: mulheres muito magras chocam menos, já mulheres com curvas sempre se tornam o centro das atenções, quer queiram ou não. E isso, de acordo com alguns, explicava o motivo pelo qual Virgínia era constantemente alvo de julgamentos mais duros. Um dos comentaristas foi além. Se a Bruna Marquezine tivesse usado esse mesmo vestido, provavelmente diriam que era chique, mas na Virgínia dizem que fica vulgar. É a mesma peça, mas 2 pesos, 2 medidas. Essa fala foi o estopim para a discussão ganhar ainda mais fôlego. Afinal, até onde ia a crítica justa e onde começava o preconceito disfarçado? E dentro desse cenário, o suposto incômodo de Bruna Biancardi não passava despercebido. Pessoas próximas apontavam que a jovem, apesar de ter conquistado espaço como influenciadora e modelo, não suportava dividir a mesma arena de atenção com alguém como Virgínia. E mais, diziam que o comentário dela sobre postura, na verdade, escondia algo mais profundo, uma tentativa de desqualificar Virgínia justamente por sua beleza e presença de palco. A polêmica só crescia. Uns diziam que Bruna Biancardi jamais teria se incomodado se Virgínia fosse considerada feia ou sem graça. Outros defendiam que sua crítica era legítima, uma análise de postura e não de aparência. Mas, no fim das contas, a narrativa que mais ganhava força era da rivalidade velada entre duas mulheres expostas, comparadas e julgadas pelo público a cada movimento. E no meio desse fogo cruzado, restava a pergunta: por que a imagem de Virgínia incomodava tanto? Será que era apenas pelo vestido ousado ou havia algo mais? Uma disputa de poder, beleza e influência que se desenrolava por trás dos bastidores. O tempo passava e o burburinho só aumentava. Cada aparição de Virgínia era destrinchada nos mínimos detalhes e cada reação de Bruna Biancardi era interpretada como um sinal de tensão. Enquanto uns viam tudo como parte natural do universo das celebridades, outros acreditavam que o caso revelava algo muito maior: a forma como a sociedade ainda enxerga, compara e julga mulheres, especialmente quando estão sob os holofotes. E a verdade é que, no fundo, tanto Virgínia quanto Bruna carregavam suas próprias pressões. Mas no tribunal da opinião pública sempre há espaço para especulações, exageros e fofocas, e dessa vez não seria diferente. A tensão crescia
não apenas nas redes, mas também nas rodas de conversas de bastidores. O assunto não parava de render e cada detalhe era revirado como se fosse prova de um tribunal invisível. Muitos apontavam que o incômodo de Bruna Biancardi tinha raiz em algo bem mais profundo do que a simples escolha de roupa. Afinal, no universo midiático, a competição nunca é só estilo, é sobre influência, espaço e principalmente sobre quem consegue ser o centro das atenções. E nisso, Virgínia levava vantagem. Com sua legião de seguidores, seu jeito carismático e a capacidade de transformar até mesmo uma polêmica em engajamento, ela sabia como se manter no topo. Para quem olhava de fora, parecia fácil, mas por trás das câmeras havia muito desgaste emocional, cobranças e, claro, as comparações inevitáveis. Um dos pontos recorrentes nas discussões era a suposta inveja que certas figuras sentiam ao ver Virgínia brilhar. Se fosse uma desconhecida ou alguém sem carisma, ninguém ligaria, mas como é ela, tudo incomoda. O sorriso, a roupa, a postura, tudo vira motivo de crítica, diziam Meroconte próximos aos envolvidos. As palavras ganharam ainda mais força quando surgiram relatos de que Bruna Biancardi teria comentado com amigas que beleza não é sinônimo de classe. Uma frase aparentemente inocente, mas que logo foi interpretada como uma indireta direta para Virgínia. E claro, a internet não perdoa. Trechos de entrevistas antigas, falas soltas e até curtidas em posts começaram a ser usados como provas de uma rivalidade silenciosa entre as duas. A cada novo detalhe revelado, os fãs se dividiam entre defender uma e criticar a outra. Enquanto isso, especialistas em moda eram convidados a opinar. Uns diziam que o vestido Mugler em Virgínia realmente realçava suas curvas de forma ousada, o que naturalmente chamava mais atenção. Outros defendiam que moda é expressão e que cada pessoa tem o direito de usar o que quiser sem ser julgada. Mas a discussão nunca ficava só na roupa, sempre voltava para o confronto de personalidades. Foi então que uma frase tomou proporções ainda maiores. Mulher bonita incomoda mais. Simples, direta e, para muitos, a síntese perfeita do que estava acontecendo. O público se dividiu. Alguns diziam que isso era apenas o reflexo do machismo estrutural, mulheres sempre colocadas umas contra as outras, disputando atenção e espaço. Outros acreditavam que havia sim uma rivalidade pessoal, alimentada por ciúmes e ressentimentos. E nesse meio, Bruna Marquezine também acabou sendo puxada na conversa, mesmo sem ter nada a ver com a briga. Se fosse nela, diriam que era chique, mas como é a Virgínia, falam que é vulgar, repetiam os comentaristas, deixando claro o duplo padrão que atravessava a polêmica. Mas havia algo que ninguém podia negar: o incômodo de Bruna Biancardi tinha virado assunto público. Mesmo sem pronunciamentos diretos, a percepção era de que ela estava insatisfeita com o espaço que Virgínia ocupava. Para os mais próximos, era como se a influenciadora mineira tivesse se tornado um espelho incômodo, lembrando-a constantemente das comparações que não poderia controlar. Ao mesmo tempo, Virgínia seguia sua vida. Continuava postando, sorrindo, trabalhando e crescendo. Para alguns, isso era prova de força. Para outros, era justamente esse brilho inabalável que alimentava o desconforto. Afinal, quem consegue ficar imune a uma mulher que transforma cada detalhe em tendência? Nos bastidores, pessoas ligadas ao casal Virgínia e Zé Felipe diziam que já estavam cansados da constante vigilância, mas sabiam que, de certa forma, esse mesmo interesse era o combustível da carreira que construíram. E gostando ou não, cada nova polêmica só aumentava o alcance. O que ninguém esperava é que essa história revelasse mais uma vez o quanto a sociedade ainda julga corpos femininos de formas diferentes. Mulheres magras recebem um tipo de crítica, mulheres com curvas outro. E no meio disso, as próprias celebridades acabam sendo usadas como exemplos de uma disputa que vai muito além do mundo das fofocas. No fim, restava a dúvida será que Bruna Biancardi realmente se incomodava por conta da postura de Virgínia ou tudo não passa de especulação inflada pelas redes? Talvez nunca haja uma resposta definitiva, mas o que ficou claro é que sempre que o nome de Virgínia é colocado em pauta, tudo vira combustível para novos debates. E a cada nova aparição, as comparações se repetem. Quem brilha mais? Quem tem mais estilo? Quem conquista mais o público? Essas perguntas, alimentadas pela curiosidade popular, garantem que a história nunca termine de verdade, porque no fim das contas, seja por amor ou por ódio, todos acabam falando dela. E é exatamente isso que mantém Virgínia sempre em evidência. E você, o
que acha dessa polêmica? Será que o incômodo de Bruna Biancardi é real ou tudo não passa de especulação? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça, se inscreva no canal porque eu deixei aqui na descrição o link que vocês vão gostar.